Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Peter de Lima Varros, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Expressão gênica da resposta inflamatória e estado imunológico de cães obesos antes e após perda de peso, tá? Eu achei interessante esse artigo porque trabalha várias coisas interessantes com relação à parte inflamatória e também com relação a algumas citocinas secretadas pelo tecido adiposo, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente iniciar, né, o que que seria a obesidade, né? É uma situação, uma condição clínica que afeta tanto cães quanto seres humanos, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, é definido como um acúmulo excessivo ou anormal de gordura que pode prejudicar o bem-estar e a saúde. Alguns autores, né, já voltado mais para a parte da veterinária, dos cães e dos gatos, já considera como uma síndrome, né, que resulta do excesso de gordura corporal capaz de comprometer a saúde e o funcionamento de diferentes órgãos e também sistemas. É o autor Laflame. É um autor bastante importante com relação à parte da avaliação física de cães, né? Foi ele que realizou, né, a categorização da condição de score corporal dos animais, né? E se percebe, né, que nos últimos anos muitos cães, né, eles estão tendo um crescimento com relação à parte epidemiológica no desenvolvimento de obesidade. E se assemelha bastante ao que acontece em seres humanos, né? Então, existem estudos multicêntricos que pegam informações de outros lugares e tudo mais, e mostra que a epidemiologia da obesidade em cães é em torno de 20%, em alguns lugares é 40%, outras vezes é 30%. Já nos seres humanos, né, pelo último estudo que foi realizado no Brasil, em torno de 14 a 20% das pessoas são obesas. Então a gente percebe que há um aumento, né, nessa epidemiologia dessa condição clínica. E uma coisa que é importante é que se tem esse pensamento de que o animal gordinho, né, o animal com sobrepeso, com obesidade, é um animal saudável. Era o que antigamente também se dizia. Porém, a gente entende que existe um comprometimento na saúde dos animais e que é uma situação em que a gente precisa evitar e, quando presente, tratar também, né? E claro que existe uma ligação de afeto entre o tutor, né, a pessoa que cuida do cão, e o animal, que é a comida, né? Porque fica na volta, fica pedindo comida, então se torna uma condição desafiadora para a gente conseguir controlar, mas é importante a conscientização do tutor com relação a esse assunto, né? E os estudos científicos que mostram que existe sim comprometimento, né, da saúde dos animais quando eles têm sobrepeso e também obesidade, tá? Então, aqui mais ou menos os impactos da obesidade na saúde dos cães é que há uma diminuição na expectativa de vida. Isso, na verdade, não se comprova nesse estudo, mas existe um outro estudo em que mostra que cães obesos tendem a ter 2 anos a menos de vida do que animais com o peso adequado, né? Então, animais que se alimentam de forma irrestrita, eles tendem a ter uma expectativa de vida menor, seja por desenvolvimento de diversas doenças, né? Como, por exemplo, as doenças ortopédicas, cardiovasculares, respiratórias. Alguns desenvolvem mais facilmente questões oncológicas, né? A obesidade está relacionada também com doenças metabólicas, então a gente entende que a resistência insulínica e a hiperlipidemia são situações clínicas observadas, né? Então, tendem a ter uma facilidade para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e também o aumento dos adipócitos faz com que haja um aumento na produção e na secreção de substâncias pró-inflamatórias, que são citocinas inflamatórias, né? E torna esses animais numa situação de inflamação crônica leve, que fazem diversas alterações, né, no organismo. O objetivo desse estudo, então, foi avaliar a ligação entre a obesidade e o sistema imune de cães e as mudanças no sistema imune após a perda de peso. Para isso, foi escolhido, né, um grupo que foi composto por 8 cadelas castradas de diferentes raças e todas eram diagnosticadas com obesidade. Então,
Lembram que eu comentei sobre o Laflame? Foi ele que determinou como que se faz a avaliação física desses animais. É uma escala de 1 a 9, sendo 9 um animal obeso, 5 um animal com peso ideal. Cada nota acima de 5 equivale a 10% acima do peso corporal ideal, tá? Então, esses animais que foram escolhidos, eles têm 40% acima do peso ideal. Ah, e esses animais, eles foram colocados em uma dieta para perda de peso. E eles comporam, né, um segundo grupo, que foi os animais que perderam peso, perderam 20% do peso, tá? Eu comentei que eles estão 40% acima do peso ideal. Só que a gente sabe que animais que são obesos, que têm sobrepeso e podem ter alguma questão de síndrome metabólica ou ter alterações nos lipídios, glicemias e tudo mais, tendem a apresentar melhora com a redução de 10% do peso corporal. Isso é a literatura que nos traz. Então, provavelmente, quem realizou esse estudo já tinha a noção disso, né? Então, a gente entende que reduzindo 10% do peso, já temos uma melhora na condição metabólica. Mas, nesse caso, eles reduziram 20% porque é a primeira etapa do estudo, tá? E também para realizar fizeram um outro grupo controle, né, que seria o grupo 3, que seriam 8 cadelas castradas saudáveis que estavam com peso ideal. Foram realizados a avaliação física e a coleta de sangue de todos os animais. No caso dos animais antes de iniciar a dieta, então os animais obesos, fizeram a avaliação física e a coleta de sangue nos animais após perderam 20% do peso corporal, e nos animais que eram um grupo controle fizeram somente uma vez, porque, enfim, eles estavam desenvolvendo um papel só. Para avaliação geral foi realizado um hemograma completo, né? E foi realizado o perfil bioquímico. Para isso era necessário jejum de 12 horas, não precisava jejum de água. E os parâmetros avaliados foram creatinina, proteína total, albumina, AST, a aspartato aminotransferase, ALT, a alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, colesterol, triglicerídeos, ureia e glicose. Para realizar o estudo, então foram escolhidos os animais obesos e também escolhidos os animais para grupo controle, e se manteve, né, numa dieta de manutenção para animais adultos, ou seja, não é uma dieta hipolipídica, é somente para, digamos, regular, padronizar a alimentação de todos esses animais, para que não haja uma diferença, por exemplo, na quantidade de alguns parâmetros, como da creatinina, da ureia, ou até de alguns valores na questão de citocinas. Para o cálculo da energia metabolizável, né, que é necessária para a manutenção, se faz a variável de 95 vezes o peso elevado a 0,75, e a gente tem as calorias diárias para esse animal. Para realizar a composição corporal, então para a gente tentar determinar quanto que tem de água, quanto que tem de massa magra e quanto que tem de gordura, se utilizou um método bem específico, muito sensível e bastante seguro, tá? Que é o método de diluição de isótopos de deutério. Então, os animais eles foram submetidos a jejum alimentar de 8 horas e de 2 horas de água, receberam óxido de deutério numa solução a 10% por via subcutânea, e as amostras foram colhidas antes da aplicação e 2 horas após a administração do deutério. E aí foi calculada, né, quanto que sobrou, digamos, do deutério, e aí foi quantificada a água corporal total, e depois foi calculada a massa magra total e o percentual de gordura corporal pela diferença. Então, é um método muito específico, ele é oneroso, né, ele é caro, mas ele é bastante interessante quando se trata nesse tipo de pesquisa. Esse procedimento foi realizado nos animais do grupo 1, ou seja, os animais obesos, no grupo 2, que são os animais obesos que perderam peso, e no grupo controle somente uma vez. Então, com relação à expressão gênica das citocinas, foi determinado pela reação em cadeia da polimerase em tempo real quantitativo. Foi realizada a análise da resistina, que é uma citocina relacionada com a resistência insulínica, a leptina, que está relacionada com a fome e o apetite, a adiponectina, que está relacionada com a sensibilidade à insulina, o fator de, de necrose tumoral alfa está relacionado com processos inflamatórios e também com o câncer, né, desenvolvimento
ah, oncológico. As interleucinas 6 e 8 estão relacionadas com processos pró-inflamatórios, enquanto que a interleucina 10 tem um certo efeito anti-inflamatório. O gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase está relacionado mais com processos de glicólise, né? Então, embora cada um tenha um papel de certa forma específico, todas elas agem de certa forma com relação à parte inflamatória ou defeito anti-inflamatório e também trabalham de certa forma na saúde cardiovascular, tá? Então, o aumento de algumas pode acabar prejudicando a saúde, enquanto que às vezes o aumento de outras pode acabar reduzindo, né, riscos cardiovasculares ou de desenvolvimento de doenças inflamatórias. Então, nessa tabela aqui a gente observa as citocinas estudadas, né, a gente percebe que a maioria delas já havia sido descrita por outros autores, né, já de relativa um tempo já, né, e que a resistina foi descrita pelos autores desse artigo, né. Eles observaram, né, fizeram a análise dessas citocinas em triplicatas, foram utilizados eles descrevem bem os métodos utilizados para conseguir os primers e tiveram uma certa 80% de eficácia, né, na utilização desses primers e também utilizaram um controle negativo para ter certeza de que estava funcionando de forma adequada. Com relação ao protocolo de perda de peso, eles utilizaram um alimento comercial hipocalórico e que tenha baixa gordura, né, um alimento que é da marca da Premier. Foi determinado o requerimento energético diário com base na seguinte fórmula. Então, a necessidade energética para a perda de peso, se vocês lembrarem, anteriormente se utilizava 95 como fator, né, e o peso atual do animal, né, enquanto que agora se utilizou o fator 70, que é de emagrecimento, e o peso meta. O peso meta é calculado com o peso original, ou seja, o peso inicial, menos 20%, né? Esse seria o peso meta elevado a 0,75, que é um fator de cálculo. E também foi recomendado pelos pesquisadores 15 minutos de atividade física 3 vezes por semana. Então, aqui a gente vai observar as variáveis que foram estudadas, né? Uma informação interessante com relação ao trabalho é que para atingir o peso meta, ou seja, a redução de 20% do peso corporal foi de 194 dias, né? De tratamento e que o percentual de perda de peso semanal foi de 1%, né, com desvio padrão de 0,82%. E sabe-se, na literatura está descrito, né, que essa perda ela deve acontecer de 1 a 2% por semana. Então foi um resultado muito bom que eles tiveram com o tratamento desses cães. Aqui são listados todos os marcadores utilizados, né? Então, albumina, glicose, proteína total, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, colesterol, triglicerídeos, a AST e a ALT, que são marcadores enzimáticos, né? Que são enzimas do fígado. De todos esses marcadores, somente foi observado diferença significativa na LT. E é curioso porque os animais obesos e o controle tinham valores semelhantes de ALT e depois da perda de peso, ou seja, depois da perca de 20% do peso corporal, o ALT aumentou. É curioso porque normalmente os animais obesos eles tendem a ter quadros como, por exemplo, de esteatose hepática, e seria uma melhora, né, no funcionamento hepático com a perda de peso, mas é somente uma informação que chama a atenção, né? Aqui nesses slides a gente observa de forma mais clara, né, como que aconteceu a redução ou aumento, né, de algumas citocinas. Então, se compara principalmente ah, o grupo dos cães obesos, né? Os animais obesos e os mesmos animais que perderam peso. Então, o próprio grupo é seu próprio controle, tá? Então, aqui na resistina, que é uma das citocinas que estão relacionadas com a resistência insulínica, teve uma redução comparado com o grupo de animais obesos, né? Após a perca de peso. A leptina teve um leve aumento, mas não foi significativo. A adiponectina teve uma redução significativa, né, comparado
o grupo que perdeu peso dos animais que estavam obesos, né? O fator de necrose tumoral alfa não teve diferença significativa. Já com relação à interleucina 6 e a interleucina 10 não teve uma redução ou um aumento importante, né, nesse período de estudo e tudo mais, mas a interleucina 8 teve uma redução bastante significativa. Isso, até no próprio trabalho, eles discutem, né, que a interleucina 8 não está tão relacionada com a redução do peso, mas sim com o aumento da atividade física. E se vocês lembrarem, uma das recomendações do grupo de estudo foi, né, que os animais realizassem atividade física 15 minutos 3 vezes por semana. Então, pode ser que esse resultado positivo, né, possa estar relacionado com o início ou o aumento da atividade física, muito mais do que com a perca de peso. Então, como conclusão, a obesidade em cães está associada a um estado de inflamação crônica de baixo grau que afeta de forma negativa a saúde geral dos animais. A perda de peso não apenas melhora os parâmetros metabólicos, mas também altera a expressão gênica relacionada ao status imunoinflamatório, promovendo uma recuperação significativa na saúde dos cães obesos. E esses achados ressaltam a importância, né, na intervenção nutricional e no manejo do peso dos animais e também na promoção do bem-estar. Então, seria isso. Muito obrigado.